Proclamação da República do Brasil. Se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A Proclamação da República Brasileira, também referida na história do Brasil como golpe republicano, foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o então chefe de Estado, Imperador Dom Pedro II, que em seguida recebeu ordens de partir para o exílio na Europa. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano, que se tornaria a Primeira República Brasileira. O movimento de 15 de novembro de 1889 não foi o primeiro a tentar instituir uma república no Brasil, embora tenha sido o único efetivamente bem-sucedido, e, segundo algumas versões, teria contado com apoio tanto das elites nacionais e regionais quanto da população de um modo geral. Antecedentes. Em 1789, a conspiração denominada Inconfidência Mineira não buscava apenas a independência, mas também a proclamação de uma república na capitania de Minas Gerais, seguida de uma série de reformas políticas, econômicas e sociais. Em 1817, durante a Revolução Pernambucana, único movimento libertário do período de dominação portuguesa que ultrapassou a fase conspiratória e atingiu o processo revolucionário de tomada do poder, a República foi proclamada pela primeira vez no Brasil, e Pernambuco teve governo provisório por 75 dias. Em 1824, Pernambuco e outras províncias do Nordeste brasileiro, territórios que pertenceram outrora à província pernambucana, criaram um movimento independentista conhecido como Confederação do Equador, igualmente republicano, considerado a principal reação contra a tendência absolutista e a política centralizadora do governo de Dom Pedro I. Em 1839, na esteira da Revolução Farroupilha, proclamaram-se a República Rio-Grandense e a República Juliana, respectivamente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Crise da monarquia. A partir da década de 1870, como consequência da Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, de 1864 a 1870, foi tomando corpo a ideia de alguns setores da elite de alterar o regime político vigente. Fatores que influenciaram esse movimento. O imperador Dom Pedro II não tinha filhos, apenas filhas. O trono seria ocupado, após a sua morte, por sua filha mais velha, a princesa Isabel, casada com um francês, Gastão de Orléans, conde d'Eu, o que gerava o receio em parte da população de que o país fosse governado por um estrangeiro. O fato de os negros terem ajudado o exército na Guerra do Paraguai, quando retornaram ao país, permaneceram como escravos, ou seja, não ganharam alforria. Situação política do Brasil em 1889. O governo imperial, através do 37º e último gabinete ministerial chamado Gabinete Ouro Preto, empossado em 7 de junho de 1889 sob o comando do presidente do Conselho de Ministros do Império, Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, do Partido Liberal, percebendo a difícil situação política em que se encontrava, apresentou, em uma última e desesperada tentativa de salvar o Império, à Câmara Geral, Câmara dos Deputados, um programa de reformas políticas do qual constavam, entre outras, as medidas seguintes: maior autonomia administrativa para as províncias, liberdade de voto, liberdade de ensino, redução das prerrogativas do Conselho de Estado e mandatos não vitalícios para o Senado Federal. As propostas do Visconde de Ouro Preto visavam a preservar o regime monárquico no país, mas foram vetadas pela maioria dos deputados de tendência conservadora que controlava a Câmara Geral. No dia 15 de novembro de 1889, a República era proclamada. Veja agora mais vídeos importantes sobre o assunto. Até a próxima!